Boa noite a todos. Boa noite. Papai do céu nos abençoe. Jesus possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos e que necessitamos. E que muitas das vezes nem sabemos que estamos precisando, nem necessitamos, né? Papai do céu opera em nossas vidas sempre nos proporcionando aquilo que nós precisamos. E é muito bom estarmos aqui mais uma vez nessa casa, né? Que é uma casa amiga, co-irmã, e nos recebe sempre com muito carinho, né? E é um carinho nós de São Gonçalo também. Essa ligação que nós temos é grande. Minha esposa que fala que eu devo morar em Maricá. Não sai de Maricá, né? Sempre aqui. Aí, mas faz parte, né? São amigos, né, em comuns, né? São ligações, né, do passado. Isso é certo. Então, nós tínhamos passado um tema, né, com a nossa companheira, a Maristela, mas ela já falou que eu já tinha feito esse estudo aqui. Então vamos fazer um outro. Os dois que eu falei para ela, tinha feito mais online, acho que online. E então surgiu esse estudo, que é um estudo que nós fizemos numa casa lá em São Gonçalo, Joana de Ângeles, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então a gente faz um trabalho muito grande lá, evangelização, então a gente estuda muitas obras de Joana de Ângeles, tem todas as obras, né? Então a gente pediu esse estudo para a gente, então eu vou levar esse aqui porque é um tema que fala sobre sofrimento, né? Sofrimento é uma coisa que nós estamos vivendo, né, ultimamente, né? Esse livro, já colocou aqui, ó, Plenitude, é o terceiro livro da série Psicológica da Joana de Ângeles. A primeira obra dela foi Jesus e a Atualidade, que é um livro fantástico, é muito bom. E o segundo é o Homem Integral, que muita gente não gosta, porque isso é muito difícil, né? Mas se nós não nos esforçarmos, nós não vamos aprender, então nós vamos nos esforçar. E esse é o terceiro, Plenitude, ela fala sobre o sofrimento. É um livro também muito bom, mas é muito extenso. Então eu vou pegar o item 1, vamos tirar alguns tópicos para a gente poder fazer uma reflexão sobre o sofrimento. Sofrimento, todos nós sabemos o que é sofrimento, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, o mundo da segunda categoria, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um mundo onde os espíritos aqui estão, passam por determinados ciclos de sofrimentos que fazem parte do nosso estado evolutivo. E ouvindo, né, a música, as pessoas cantando, né, a gente percebe que a casa aqui é musical, né? O pessoal gosta de música. Já estavam cantando Alan Filho, né? Alan Filho, adoro também. E Elizabeth Lacerda também, sou apaixonada. Essa música. E nessa música, Noites Traiçoeiras, tem uma passagem que eu acho interessante, que ele fala assim: Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Nós estamos encarnados. Deus nos deu a encarnação para aliviar o nosso sofrimento. Porque muitas das vezes nós não sabemos o sofrimento que nós estávamos quando estávamos, né, no plano extrafísico. Qual seria o sofrimento que nós estaríamos lá no mundo espiritual? Então, quando ele fala assim, Deus nos trouxe aqui para aliviar o nosso sofrimento. Muitos podem entender assim, vai trazer na casa religiosa e vai aliviar minha dor, né? Vai passar aquela dor que estou sentindo, aquela doença grave, aquela dificuldade que eu estou enfrentando, né? Eu tenho um companheiro que ele passa uma situação muito difícil e ele falou assim para mim: eu agradeço a Deus todos os dias as dores que eu tenho. Ele tem uma dor muito intensa. Eu esqueci o nome da doença que ele tem no corpo. Mas é uma dor que dá muitas dores em toda em sua estrutura óssea, né? Eu esqueci o nome. Ele fala assim: eu agradeço a Deus, sabe por quê? Fibromialgia. Isso. É uma fibromialgia. É uma dores em qualquer lugar da corpo. Então ele sente uma dor horrível. É um trabalhador incansável. Jesus. É um médium incansável. Talvez ele fale assim, sente muita dor. Tem dia que eu sinto a dor horrível. Mas sabe o que acontece? Eu agradeço a Deus, porque poderia ser pior a minha dor. Então muitas vezes nós lamentamos, aí está passando por uma dorzinha, né? Assim, uma dorzinha. Aí, nossa, que desespero, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Nos lamentamos, né? E achamos que Deus tem que tirar, mas muitas das vezes aquela dorzinha que está passando é o mínimo que você suporta. É aquilo que Deus te deu, que Ele sabe que você vai aguentar. Porque Deus não coloca sobre os nossos ombros aquilo que nós não conseguimos carregar. Então nós só carregamos aquilo. Ó, misericórdia, Deus é muito bom para conosco. Ele só nos dá, nos possibilita passarmos por aquilo que Ele sabe que nós temos condição de suportar. Muitas vezes a gente reclama demais, né? O ser humano reclama muito. Nós, pelo contrário, devemos sempre agradecer a Deus. Igual como Paulo, né?
Em tudo dai graça, em tudo. Ele não fala assim, só nos momentos bons, só nos momentos de alegria, né? Só as alegrias, só, né? Não, em tudo dai graças a Deus. Porque é isso que nós precisamos, agradecer a Deus sempre. A primeira oportunidade de estar encarnado, né? Estamos aqui hoje, estamos trabalhando, estamos procurando produzir, fazer alguma coisa crescer, melhorar. Porque quando nós chegamos aqui na casa e procuramos estudo, as palestras públicas, é com o intuito de fazer uma reflexão daquilo que vai ser dito. Porque o palestrante, na realidade, não sabe nada. Na realidade, ele estuda, né? E ele precisa mais do que vocês estão aí. Eu preciso mais do que vocês, porque eu preparo e estudo e ouço o que eu estou falando. Só que eu não posso fingir que eu não estou ouvindo, porque está passando por mim. Então, é essa beleza da misericórdia do céu que nos proporciona poder estarmos aqui. Então, a Joana vai nos trazer... Está muito alto, não? Não sei, vocês que sabem, né? Eu estou sozinho, né? Tá bom, vê. Ele tem vontade própria, ele aumenta sozinho. Então tá bom, né? É musical, tá vendo? Aqui a casa é musical. Então, né, ela vai falar sobre sofrimento. Passa pra gente, minha jovem Lara. Esqueci não. Bom, eu trouxe assim, né, o que seria o sofrimento, é uma ação de sofrer, de sentir dor física ou moral. Muitas das vezes as dores físicas, elas são muitas vezes melhores do que a dor moral. A dor física, você tem um remédio assim, analgésico, né? Aquelas dores mais fortes, você vai ter um outro tipo de medicação que vai, né? Tem a morfina, né? Para algumas doenças que às vezes necessitam da morfina, ela vai aliviar a dor. Mas a dor moral, essa dor não tem medicação, a não ser a própria transformação do indivíduo. Por isso nós estudamos, né? Buscando essa transformação, essa modificação. Quando o Kardec fala assim, reconhece a verdadeira espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências, né? Ou seja, a modificação que ele precisa fazer para avançar. Vamos lá, minha jovem Lara. Aí, claro que eu não vou ler isso tudo, né? Vocês veem que tem uma coisinha que está marcada ali, né? A gente vai pegar só aquelas coisinhas, porque é muita coisa, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Então, ela começa assim, o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento. Então, todos nós queremos, né? Não quero sentir dor, não quero passar por dor nenhuma, não quero sofrer. Ela vai falar assim, passar incômodo ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Imediatista, interessa-lhe hoje, sem visão do porvir. Então, nós queremos o quê? Eu quero vencer o sofrimento, eu não quero passar por dor. Eu quero passar pela encarnação sem sentir dor, sem sofrer. Mas por que a gente quer passar pela encarnação sem sentir dor? Para aproveitar as sensações dos sentidos, para aproveitar a vida física, né? Os desejos, as paixões que o corpo físico me proporciona. Então, por isso que ela está falando assim, passar incômodo ao sofrimento é a grande meta de todos que perseguem. Ou seja, pelo menos diminuir a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fluir os prazeres da existência em incessantes variações. Muitas das vezes nós passamos por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dor, por alguma doença. Em realidade, muitas delas é para domar, para dificultar que você tenha acesso a algumas situações que levariam você a perder a encarnação. Esse é um desses fatores. Muitas vezes você está muito bem, está tranquilo, aparece uma doença do nada. Esse, meu Deus, por que apareceu? Por que comigo? Por que não com o meu vizinho que mora do lado, que não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, que não é espírita, ou não é evangélico, é católico, não faz nada para ninguém, eu faço, eu me dou, vou lá, faço doação. Por que comigo? Porque muitas vezes aquela dor é necessária para que você possa despertar. Porque muitas vezes nós ficamos adormecidos. Lembra aquele de André Luiz, lá André é nosso lar? Ou é nosso lar, é os mensageiros. Onde tem aqueles que dormem? Mensageiros. Os mensageiros. Muitas vezes nós estamos aqui encarnados e estamos dormindo. Somos aqueles mortos que Paulo fala. Desperta, ó tu que dormes. Estamos dormindo. E muitas vezes a misericórdia é tão bom que faz com que alguma coisa, algum mecanismo, faça com que você desperte. Muitas vezes a dor vem fazer justamente aquilo que nós não faríamos se nós não tivéssemos. Se nós estivéssemos tudo tranquilo, tudo bem, nós não despertaríamos. Não despertaríamos. Ficaríamos iludidos como nós estamos iludidos há séculos pela carne. Por isso que ninguém quer desencarnar, né? Quando fala de desencarnar, falar de morte, então, é um tema que eu quero trazer, falar sobre a morte.
Ninguém quer. Ninguém quer falar da morte. Ninguém quer desencarnar. Porque estamos muito fixados na matéria. Então a dor, o sofrimento, muitas vezes é para isso, para despertar. Então ela fala também sobre isso. O que nós queremos é fluir dos prazeres. Lembra quando Jesus cura os rancenianos, né, que aliás eram os leprosos, rancenianos hoje? Dos 10, só um voltou para agradecer a Jesus. E os outros foram para onde? Foram fazer exatamente o que eles faziam anteriormente. Por isso, quando Pedro vai falar de Jesus, Jesus chorava. Mas chora por quê? Você curou tanta gente, mas muitos daqueles que eu curei não foram curados da alma, foram curados apenas do corpo físico. Uma oportunidade foi dada para que eles pudessem reavaliar, repensar o caminho que estavam trilhando, como acontece com muitos de nós. Como aconteceu comigo, Jorge, né? Eu sei vocês aqui, né? Por enquanto são espíritos imperfeitos demais, mas acontece com muitos de nós. Muitas vezes aquela dificuldade é justamente para nos despertar. A pandemia foi uma situação também para despertar as pessoas. Quantos ainda continuam dormindo? Quantos ainda não despertaram para o significado da vida, da existência, da própria encarnação, da imortalidade da vida? Muitos, mesmo tendo conhecimento doutrinário, não despertaram ainda da imortalidade que nós temos. Nós somos seres imortais, somos espíritos, estamos provisoriamente aqui na carne. Mas daqui a um tempo, daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns anos, nós retornaremos. Então a pandemia veio também para nos trazer alguns exemplos e despertar muitos indivíduos para várias situações. Então o sofrimento, ela tem esse condom, esse equilíbrio de nos ajudar, porque senão nós paralisaríamos. Então nós somos muito imediatistas, nós só queremos o hoje. Então quando nós vemos uma dor, um sofrimento, a dificuldade financeira, a perda do emprego, a separação, a traição, nós ficamos desesperados, porque nós só pensamos no hoje. E nós não entendemos que aquela dificuldade, ela vai ter algum significado mais à frente. Muitas vezes aquele desemprego, ele vai proporcionar àquele indivíduo que ele consiga outras coisas. Muitas vezes a pandemia trouxe soluções para várias pessoas que despertaram. Pessoas que perderam emprego, perderam empresas, mas que de uma hora para outra, meu Deus, o que eu vou fazer? Elas conseguiram, nossa, tem que fazer alguma coisa. Aqueles que sabiam costurar foram para a costura, inventaram alguma coisa. Quem sabia cozinhar, inventou outras coisas, outros pratos. Então tem vários relatos que você pode pegar, você vai encontrar, aí são chamados microempreendedores, né? Ou seja, então a pessoa não ficou paralisada naquele momento. Fez o quê? Com que ela despertasse. E aquela coisa que ela tinha, que era a única coisa que ela tinha, aquele emprego que ela tinha, mas de repente, nossa, eu virei empresária. Mudei, modifiquei. Então não paralisa. Então nós temos que pensar sempre no amanhã. Nós temos que pensar como espíritos imortais. Nós não pensamos como espíritos imortais. Nós pensamos como seres materiais. A Joana fala que nós não vivemos como se conhecesse a imortalidade da alma. As nossas atitudes, as nossas ações são como se nós não conhecêssemos a imortalidade da alma. Isso ela fala para a gente. Passa para a gente, né, jovem? Passou? Aí ela continua lá. A dor, porém, não é punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Eu vou ler esse pedacinho aqui, que ela vai falar do desgaste. Ele fala assim, fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. À medida que a energia se altera, advém a deterioração do invólucro material, que ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis, angústia, desequilíbrio e dor, conforme seja a área afetada no indivíduo. Ou seja, quando nós nascemos, né, quando reencarnamos, né, o bebezinho, quando ele dá aquele chorinho, que ele já desperta ali, as células dele já começam a morrer. Quando você desperta para a vida material, as suas células começam a morrer. Só que como nós somos novos ainda, né, as células elas vão se recompondo, elas vão se refazendo. Mas chega um momento que elas não vão refazendo. Algumas vão morrendo, né? Os neurônios do cérebro começam a morrer também, algumas outras não vão se refazendo mais. E tem um desgaste que é natural, porque nós vivemos no mundo material. Então o desgaste da matéria é natural. Nós não vamos viver eternamente com esse corpo.
nós vamos envelhecer, né? Eu já tive 18 anos, já não tem mais, né? Então, nós vamos envelhecendo. Então, é natural que nós envelheçamos. É natural que o corpo, ele fraqueje, né? Ele tem as disjunções que é natural. E ela fala assim, desse modo é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe de todos quanto aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Ou seja, quem está aqui na Terra vai passar por sofrimento. Vai passar por disjunções, né, celulares, dos ossos. Quem tem, por exemplo, dor de osso, coluna, né? Coluna, nervo ciático, essas coisas todas vão aparecendo. Vai acontecendo, isso faz parte natural. E ela vai falando para a gente que o mundo que nós vivemos é um mundo da segunda ordem dos planetas. O primeiro é o mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações. O segundo é o nosso, uma expiação de prova, um mundo destinado, né, a receber os espíritos que faliram diante da lei de Deus, né? Que desvirtuaram as leis. Então somos todos nós. E é um mundo material. E sujeitos, né, à matéria. As disjunções, os terremotos, os maremotos, tudo que acontece, nós estamos sujeitos. E isso não só no plano físico, mas no plano espiritual também. Porque tudo que está em torno de nós são os espíritos, né, no mesmo teor vibratório que o nosso. Alguns em maior grau, né, vibratório que eu falo, negativo, né? Nós temos espíritos que trabalham aí com Jesus, missionário que trabalha. Mas a grande maioria são os espíritos, né, com dificuldade que pululam em torno do planeta. E como nós estamos passando, já estamos na transição, há uma grande confusão, né, digamos assim. Há uma grande conturbação. Por quê? Para que o planeta possa ser saneado, né, é necessário fazer o quê? Limpá-lo, não é isso? Mas eu não posso só limpar o planeta fisicamente. Eu preciso limpar também a psicosfera, o que está em torno dele. Kardec, lá na Gênesis, ele vai falar que em torno do planeta Terra pululam espíritos inferiores. Mas para que os bons possam vir habitá-lo, é necessário o quê? Que aqueles que aqui estão não estejam próximos ali. Então há um grande saneamento nas áreas purgatoriais, abismais do nosso planeta. Esses espíritos que reencarnam, que estão reencarnando, que estão aí, são quem? São aqueles espíritos que ficaram muito tempo nessas zonas purgatoriais, durante muito tempo. Por isso nós vemos alguns crimes, algumas atitudes de espíritos, como se eles vivessem há 300 anos atrás, no século das trevas, né? Onde se acreditava em ciência, em nada. Nós vemos acompanhá-los assim. Por mais que tenha inteligência, ele não consegue ver, conectar. Utilizam ainda o Evangelho de Jesus para provocar o ódio, a ira, a intolerância. Então, né, então a gente percebe isso. Então, esses espíritos que estão aqui são espíritos ainda. Ou seja, então há uma grande confusão. E nós estamos vendo isso. Esse sofrimento, essas crises, é natural. Então, em torno do nosso planeta, existem essas confusões ainda que refletem na Terra. Porque a Joana vai dizer para a gente que essa sintonia, essa ligação mediúnica entre encarnados e desencarnados foi tão grande na Terra, como está sendo hoje. Há uma ligação muito grande. Então, na página que foi lida, ele fala justamente sobre isso. Momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de muita luta espiritual. Que a gente está vendo só o sofrimento físico, e nós temos a capacidade de ver. Mas aqueles que têm o poder, têm a capacidade de ver, de enxergar o sofrimento que é o espiritual, que é muito maior do que isso que nós estamos vendo aqui, que nós sentimos na nossa pele, no nosso dia a dia, nas vibrações que nós sentimos. Essas vibrações nós conseguimos, alguns conseguem sentir, de ódio, de rancor, de tudo. Mas o sofrimento espiritual é muito maior do que nós podemos supor. Por isso que a Joana, ela fala aqui, ela fala assim, mas os servidores de Jesus, eles são a luz do mundo. Lembra? Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que nós possamos fazer com que aqueles que estão em treva ou em desespero, eles possam encontrar
uma ilha, um porto seguro para que eles possam conseguir sobreviver. Nós vemos uma quantidade enorme de suicídios em jovens. Nós vemos um grande número de suicídios em jovens. Na casa lá em São Gonçalo, que trabalha muito com a parte de espíritos suicidas. E eles recebem toda semana pedidos para a reunião mediúnica, para esse trabalho de socorro a suicídio. Muitos jovens. É porque não é narrado, mas é muito jovem. Muitos jovens se suicidando. Jovens de 10 anos. Não estou nem falando de 17 anos, de 8, não, de 10 anos. Ou seja, há uma loucura acontecendo. Então, quando ela fala nós que temos esse conhecimento, manter a mente focada em Jesus. Porque nós somos aqueles que seremos a luz das trevas. Nós somos aquele pirilampozinho piscando, né? Na noite escura. Somos nós que socorremos esses nossos irmãos. Através de quê? Através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, das nossas palavras. Quando você abre a casa e recebe a todos com esse carinho, isso é o quê? É um acolhimento. Então, acolhimento, isso faz parte de um grande trabalho. Porque esse acolhimento não é só físico, mas é um acolhimento espiritual. Porque quando você abre a casa com um sorriso nos lábios, né, com o coração aberto, você está recebendo entidades espirituais que são trazidas para receber o tratamento. Que nós não vemos, mas estão acontecendo. Então, nós que já trabalhamos, já estudamos, sabemos que aquilo aí trabalha muito. Vamos lá? Está vendo que é coisa para caramba? Aí, continua lá. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará senão paliativos adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premia o enfermo com uma subliberação. Se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando se resolva pela harmonia interior, opera-se a conquista da paz. Ou seja, então, não adianta apenas a remoção do sofrimento, daquela causa, daquela dor, né? É necessário haver uma consciência de modificação íntima. Porque a pessoa que é muito irritada, né, que se estoura por... Não, eu falo o que tem que falar mesmo, eu explodo. Né? Em realidade, ela está fazendo um grande mal para ela mesma. Ela está causando uma gastrite, úlcera e daqui a pouco um câncer. Né? Ou seja, se ela não procurar, aí vem um paliativo. Vamos fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, fez o tratamento. Melhorou. Mas se ela não modificar as suas atitudes, os seus impulsos, o impulso primitivista que todos nós trazemos ainda, que muitas vezes está no nosso porão. Né? André já falou que nós temos, a nossa mente é como se fosse uma casa. Né? Tem a parte alta, tem a parte do meio e tem um porão. Normalmente a gente sempre vai para o porão. Que onde está a parte primitiva, a parte primitiva nossa, a parte animalizada. Então a pessoa falou, você explode. Então se você fez o tratamento, melhorou. Acontece até na espiritualidade melhorar, né? A espiritualidade vem, água frutificada, um passe, né? Nessa casa tem um trabalho de cura, aí tem tudo. Mas se você não se modificar, não vai adiantar. A espiritualidade ajuda. Mas se você não se modificar, não fizer o seu tratamento interior, a evangelioterapia, né? Você pegar o evangelho à noite, estudar, pegar o capítulo 5, principalmente, que é o melhor, né? Aquele que vai te explicar tudo, ler em voz alta todo dia à noite. Esse é o conselho que o Espírito lá dá. É a água e toda noite ler em voz alta. Se você não fizer esse trabalho de modificação interior, aquela doença ela vai voltar para você. Foi o que aconteceu com aquele companheiro lá dos rancelianos. A dor voltou, passou aquela, tirou, e continua a mesma coisa. É isso que ela está falando para a gente. Porque na realidade a doença não está fora de nós, a doença está em nós. Na realidade, as dores, os sofrimentos nossos que aparecem no nosso corpo, na realidade nós estamos purgando aquilo que está em nossa alma. Muitas vezes aquela doença difícil que a gente reclama muito, ela na realidade é um momento, é a bênção de que você está se libertando de algo. Então, quando Deus te trouxe aqui, ou seja, Deus te deu a encarnação para que você possa realmente se aliviar. Porque o alívio da dor
Não é Deus que vai tirar. É você. É a sua consciência. Porque nós somos deuses. Não sei o que eu estou falando, foi Jesus que falou, tá? Brigarem e falem com Jesus. Nós somos deuses, nós temos um poder mental altamente. Só que nós não sabemos aproveitar, não colocamos nem 10% daquilo que nós temos. Chico conversava com as suas células. Divaldo tinha um câncer de próstata. Ele conversava com a célula dele. Falei assim, eu tenho um trabalho para fazer. Agora você imagina, eu fico imaginando como é que ele conversava com a célula. Mas como é que ele conversava com o pensamento, né? Célula, eu preciso trabalhar. Se eu ficar doente, eu não vou poder trabalhar. Eu tenho um trabalho a fazer. Então eu preciso que vocês cooperem comigo. Pronto, o câncer dele foi embora. A força do pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Se nós pensamos positivos, que temos capacidade de fazer, de realizar, de propor, nós fazemos. Agora, se nós pensamos negativamente, não consigo, eu não posso, não vou fazer, pronto, não vai fazer porque não vai acontecer, não vai acontecer mesmo. Mas a espiritualidade não me ajuda. Te ajuda, mas você não se ajuda, porque ela só pode te ajudar quando você abre o caminho, abre as suas vibrações, os seus pensamentos para receber o influxo do universo, para que ele possa cooperar com você. Se nós não trabalharmos em nós essa energia, que é a energia cósmica, porque nós somos espírito, nós somos essa energia toda nossa, mas se nós trabalharmos contra, quantas pessoas são curadas de câncer, doenças graves, apenas com pensamento, com vontade? Muitas pessoas, porque eu quero ficar boa, eu vou ficar boa. Ou seja, é a força da mente, é a consciência. Porque Jesus foi, vós sois Deus, e tudo que eu faço hoje, vós para poderes fazer muito mais amanhã. Então a necessidade de nós possamos mudar. Então só quando resolve mudar pela harmonia interior, fazer um trabalho de renovação íntima. Eu tenho dificuldade? Tenho. E qual é a minha maior dificuldade? É o meu orgulho? É a minha avareza? Então eu tenho que começar a me pesquisar para saber o que eu preciso modificar. Lembra aquela lá em 1919 do Evangelho do Espiritismo? Santo Agostinho? Conhece a ti mesmo. É nos conhecendo que nós vamos ter a oportunidade de fazer o melhor por nós mesmos. Porque ninguém vai mudar a gente. Ninguém vai fazer um trabalho que é nosso. Os espíritos amigos não vão poder fazer. Se nós não nos conhecermos, não, tem que mudar aqui. Eu tenho um orgulho ainda, então eu preciso modificar isso. E isso é um trabalho diário, todo dia isso nós podemos fazer. Vamos lá. Aí estou pensando. Bom, o sofrimento, portanto, deve ser considerado uma doença da alma. Por extensão, pode dizer-se que sofrimento não é imposto por Deus. Isso nós sabemos. Sofrimento nenhum foi Deus. Ninguém nasceu porque Deus falou, não, Jorge, você nasceu com essa doença porque Deus quis que você nasceu com ela. Deus não impõe nada a ninguém. Deus não castigou. Deus impôs a encarnação. Deus não impõe nada a ninguém. Em realidade, se nós pegarmos lá as questões 258 livros do Espírito, planejamento reencarnatório, aí vai lá até 300 e pouco, vai falar de que nós, na grande maioria, escolhemos estarmos aqui hoje. Jorge que nasceu em São Gonçalo, escolheu. São Gonçalo. Nasceu Rio de Janeiro, Brasil, escolheu. Mas a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque nós podíamos também nascer, sabe onde? Lá no Congo. Ou está lá na Ucrânia. Ou está em Madagascar. Ou está no Haiti, onde o solo é podre, nada se planta, não tem nada. Podemos estar em outros locais. Mas estamos aqui, graças a Deus, onde nós podemos professar aquilo que nós queremos e podemos. A religião que eu gosto, que eu amo. Então, Deus não nos impõe nada. Tudo que nós estamos passando é em decorrência daquilo que nós semeamos. A gente fala assim, reparação. O que é reparação? Muitas vezes a gente fala assim, reparação. Não, reparação, eu vou reparar aquilo que eu passei, né, e tal, mas de uma forma tranquila. Mas não é. Reparação é passar pelas consequências daquilo que eu fiz acontecer. Então nós temos 3 pontos, né? Primeiro, arrependimento. Então, aonde? Estudante? Céu e inferno. Justiça divina do Espiritismo. Lá no Código Penal. Código Penal da Vida Futura. Adoro esse cara, é muito bom. Então lá ele vai falar o quê? Basta apenas o arrependimento? Não. O arrependimento é só o início. Porque eu posso me arrepender.
Deus me perdoa, me desculpa aí que eu estou arrependidíssimo. Aí passou 2 dias, voltei a fazer a mesma coisa. Não, isso não é assim mesmo. Arrependimento, expiação, reparação. Então a reparação é as consequências. Então o gente fala, nossa, estou passando por isso, o meu companheiro é tão assim chato, meu companheiro não me trata bem. Mas são decorrências, porque você, na realidade, fez muitas das vezes com que aquela pessoa sofresse. Então aquela pessoa hoje, ela tem um pezinho atrás de você. Porque, nossa, eu tenho alguma coisa que me diz que fulano fez alguma coisa, eu não sei o que é. Mas tem um, então essa reparação. Então o sofrimento, as dificuldades nossas, necessidade nossa, não é Deus que impõe. Somos nós que escolhemos muitas das vezes as provas que nós vamos passar. Tem até uma pergunta lá, que Kardec pergunta ao Espírito assim, mas o Espírito vai querer nascer com deficiência? Né? Tem um capítulo, tem um item lá que ele pergunta, 326, e pergunta, o Espírito vai querer nascer com alguma deficiência? Nascer pobre, na miséria? Aí o Espírito fala, sim, porque em Espírito ele não pensa como encarnado. Porque como Espírito ele vê lá na frente onde ele poderia já estar. E muitas vezes nós somos levados para esses locais para ver, nossa, podia estar ali. Nossa, a Maristela está bem, meu Deus, está lá em Síria, eu estou aqui na Terra ainda. Não, vou me esforçar para poder chegar lá. Então, uma forma de você também ter força e vontade. Então, você vai escolher passar por algumas situações que, encarnado, você não escolheria. Mas, no espírito, você, nossa, eu preciso avançar. Já perdi muito tempo. Preciso voltar, preciso refazer. Eu preciso reparar aquele caminho. Claro que o caminho, muitas vezes, não é pela dor. É porque a gente tem mania dessa dor, né, fisicamente, né? O sofrimento é de várias ordens. Mas quando a gente consegue compreender o sofrimento em si, que a gente vai ver mais à frente, a gente vai ter uma noção. É até que 8h30, né? 8h30. Não, pode passar isso, por favor. Aí ela continua falando mais ou menos, fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examinar e enfrentar representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. A reação de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o amplia pelos desencadear de novas desarmonia em áreas antes não afetadas. Então, quando eu reclamo muito, eu estava com a Maristela antes, né? Quando você reclama daquilo que está passando, em real, quando você reclama, você está clamando 2 vezes. Você está pedindo 2 vezes para que aquela situação ela prossiga com muito mais intensidade. E quando reclama de determinada situação, você está criando no seu campo energético iras, raiva, você está criando em torno de você, porque nós somos espíritos, né? Muitas vezes essa forma de pensamento vai atingir o nosso corpo físico. E aí você vai aumentar e vai desencadear em seu corpo situações que não precisava passar. Tem dores, sofrimento que nós passamos que nós não precisávamos passar. Aí vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando eu falar das causas atuais e das causas anteriores. As causas anteriores, elas são bem menores do que as causas atuais. As causas atuais, elas são em maior número. Nós passamos sofrimento que não precisaríamos passar. Por dores que nós não precisaríamos passar. Mas por quê? Porque nós reclamamos muito. É o que ela está falando ali. Então ela vai falar sobre vai afetar isso tudo. Ela continua. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema como atitude corajosa de enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de suspeitar a significação positiva e equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que consegue por meio do treinamento, pela meditação, pela oração, que deflui do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Aqui está a nossa salvação. Resignação. Oi? Tá. Resignação. De resignação, as pessoas falam assim, resignação é acomodação. Ela está falando o quê? Resignação dinâmica. É você conhecer. E ela vai falar o quê? A meditação e a oração que deflui do conhecimento que ilumina a consciência. Quando nós nos conscientizamos de quem somos
e o porquê das situações que nós enfrentamos, isso nos ajuda. A resignação, quando ele fala da resignação, a gente vai lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando fala bem-aventurados, brandos e pacíficos. Não está lá? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aí tem o item 8, desse capítulo 9, tem o item 8 que vai falar assim, resignação e... Gente, fugiu. Resignação... Dinâmica? Não. Resignação e obediência. Resignação e obediência. No item 9. Item 8. Resignação e obediência. Ele vai falar que a obediência, ela é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Quando você conhece e você compreende os mecanismos da lei de justiça de Deus, você entende que aquela dor, aquele sofrimento, ela faz parte de um contexto evolutivo, como a João já colocou pra gente. Então eu sei que a dor que eu estou passando hoje, ela tem que ser justa, porque Deus é justo. E se Deus é justo, aquilo que eu estou passando, ela tem que ter a causa justa. É um acontecimento que foi feito no passado que agora eu estou passando. Quando eu tenho a consciência disso, eu consigo ser obediente às leis de Deus. Ou seja, quando eu apanho, até falando com mais sério, quando é jovem, quando é criancinha, né? Quando os pais lá em casa eram 5. Então, quando um fazia alguma coisa, alguma arte, então, normalmente, meu pai ou minha mãe pegava, era todo mundo que apanhava, né? Então, aquela coisinha, né? Aquelas varinhas de goiabeira nas pernas, né? Uma coisa do passado, né? Mas, ou então puxava a orelha, né? A orelha ficava empinadinha. Meu irmão tinha igual de Spock, ele fazia muita arte. Mas aí, quando a gente apanhava, mas por que você está me batendo? Por que eu estou passando por esse castigo? Porque seu irmão fez isso, mas eu não fiz. Quando eu tenho conhecimento por que eu estou passando por aquilo, é mais fácil eu entender. É mais fácil eu ser obediente. Obediente não significa baixar a cabeça, mas é ter consciência de que as leis de Deus são as leis que vão me levar adiante. São elas que determinam os meus passos. Não adianta eu querer ser revoltado para a lei de Deus. Né? Porque não vai adiantar muito. Eu posso ser revoltado? Posso. Ela vai me levar para onde? Para os mundos inferiores como esse. Ou, quem sabe, um pior do que esse. Né? Se você não melhora, você volta com um pior do que esse. Ou seja, então, essa resignação dinâmica é você tomar conhecimento dessas leis naturais, que são de leis de Deus, e de uma forma ou de outra entender que aquilo faz parte de um contexto. E a resignação é uma resignação dinâmica. Bom, eu estou passando por isso, eu estou passando por uma doença muito grave, mas eu tenho as medicações que eu posso tomar. Então eu vou lá, vou tomar a medicação necessária para passar por aquela dor, por aquele sofrimento. Mas entendendo que muitas vezes aquela doença, aquela dor, ela não vai poder ser tirada de mim naquele momento. Mas eu já entendo de que eu sou um espírito imortal e que vou ter outras oportunidades de estar encarnado. Porque quando só penso no hoje, quando ela colocou que a gente é muito imediatista, a gente só pensa no hoje, não pensa no porvir, no amanhã. Se aquela dor, aquela dificuldade, por mais que eu me esforce, né, faço tratamento, né, ou tento concurso público, não consigo passar, né, por mais que eu me esforce, eu não consigo passar por aquela situação, porque ela faz parte de algo. Não é dizer que você tem que ficar... Não, você não vai ficar acomodado, não é acomodação. Mas você começa a entender, gente, já fiz de tudo e eu não consigo sair disso. Mas eu vou continuar me fazendo, vou continuar trabalhando. Mas tem coisas que você não vai conseguir mudar hoje nessa encarnação. Tem doenças que você não vai conseguir superar, por mais que você tenha a medicação necessária para isso. Por mais que você faça o tratamento todo. Eu não estou querendo aqui amedrontar ninguém, mas é questão de consciência. Como espírito imortais, nós temos que nos conscientizar de que a vida ela é muito breve, a vida, né, encarnada, ou seja, a existência nossa. Né? Até porque a vida ela é uma só. Né? Uma vez falaram isso para mim, um colega meu que é protestante falou assim, Jorge, você fala de reencarnação, de várias existências, mas a vida é uma só. Paulo fala assim, não, mas Paulo está certo. Então vocês estão errados. Não, senhor. A vida dada por Deus é uma só. Não é isso? Quando Deus criou Jorge, só uma vez só, ele não vai criar toda hora Jorge. Não. Já criou Jorge, deixa só ele, Jorge. Só que eu tenho várias existências. Eu tenho as caminhadas, ou seja, as existências que nós temos é justamente para isso, para o nosso aprimoramento.
Ou seja, então quando eu me conscientizo disso, a carga fica mais leve. A carga fica mais leve. A dor fica mais leve. Porque eu sei que aquilo é um momento. E Deus está sendo conosco. Quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflição. Né? Ele falou, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Crede em Deus. Crede também em mim. Né? Então, se ele falou que no mundo tereis aflição e que nós tivéssemos bom ânimo, que ele estaria conosco, então já é uma bênção. Isso nos ajuda, isso nos fortalece. Com a página que foi lida. Aqueles que estão à frente, trabalhando, buscando essa modificação, eles são ajudados, nós somos ajudados. Aqui já tem essa consciência de modificar, de se transformar. Nós recebemos da espiritualidade amiga forças que nós nem sabemos. Porque eles potencializam aquela nossa pouca fé, aquela nossa pouca vontade. Ah não, fulano está com vontade, então vamos colaborar com eles. Porque nós só pensamos nos espíritos obsessores, a gente esquece dos espíritos que são muito mais bondosos, né? Espírito obsessor, meu Deus, pensei, a gente pensa no bem. Porque o bem é muito maior do que os espíritos obsessores. Se o espírito obsessor potencializa o que você quer fazer mal, você imagine quando você quer fazer o bem. Quanta espiritualidade vem, né? Como música nos envolve, nos ajuda, pacifica o nosso coração. Porque quando eu estou com dor, mas eu estou pacificado em mim, conscientemente, que aquilo ali faz parte de um contexto evolutivo, eu fico mais tranquilo. Eu passo pelas dores com muito mais facilidade. Eu passo pelas tormentas com mais facilidade. Quando eu não tenho conhecimento, aí sim, foi mais difícil. Agora, quando nós temos conhecimento, quando nós temos uma consciência de quem somos e o que precisamos fazer para superar as dificuldades, é mais fácil passar. Jora, mas eu não gosto de dor. Não, ninguém gosta de dor. Eu não gosto nem tomar injeção, eu falo assim, dor, imagina. Né? Mas são momentos. E Deus nos ajuda, nos fortalece para isso. Pensou? Sim. Aí ela continua lá. Aí eu já comecei a falar. Conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, mediante as experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Então, isso que eu falei. Então, quando nós temos consciência de que somos esse espírito mortal, nós conseguimos fazer com muito mais facilidade esse sofrimento. Não que eles vão ser retirados de nós. Não, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas vai fazer com que a gente passe com mais ânimo. A gente vê tantas pessoas que sofrem tanto, né? Tem companheiros que fazem tratamento de câncer. Eu tive um companheiro recentemente que desencarnou também vítima de câncer, estou com outro tratamento de câncer. É uma pandemia de câncer. Não sei se... então a gente vai nos tratamentos, vai levar as pessoas para fazer a quimioterapia. Então você vê pessoas com muito sofrimento. Você vê jovenzinhos de 16 anos lá fazendo tratamento de quimioterapia. Então é muito sofrimento. Então quando você tem consciência disso, você, nossa, eu estou podendo colaborar de alguma maneira aqui, falando com um vindo para outro, né? Então esse trabalho de conscientização é uma coisa muito importante, porque nós somos espíritos. Então o que ele fala? Quando nós conseguimos entender isso, a gente consegue superar aquilo com mais facilidade. A gente não fica com tanto medo, porque o medo faz com que a gente paralisa. Nós nos paralisamos com medo, com a dificuldade de enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. Tá. Aí vai falar que muitas pessoas de volta ao sofrimento é o que está sentindo da vida, sem compreender que a gente está na razão de vida da conta. Ou seja, ela fala ali que tem umas pessoas que de volta ao sofrimento faz parte da vida. Tipo assim, tem gente que fala assim, não, nós precisamos sofrer porque nós vamos ser espíritos melhores e vamos se desencarnar. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente fala assim, um sofrimento, quanto maior o sofrimento, mais nós estamos purificando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai depender muito, né? A no Evangelho com o Espírito está lá, né? Bem e mal sofrer, né? Está lá no capítulo 5. Bem e mal sofrer. Como você sofre? Né? Então tem várias situações. Então vamos passar para essa parte aqui. Não, desculpa. É aqui mesmo. Então, a conduta, a vida não é só sofrimento. Se nós colocássemos numa balança a soma, o somatório das bênçãos que nós recebemos,
ela é muito maior do que as dores e o sofrimento. Tem uma parte de Emmanuel que fala sobre isso. Se nós, o somatório, se nós colocássemos na balança a soma, deixa que nós reencarnamos aqui, a soma de bênçãos que Deus nos dá, tem situações que nós nem imaginamos que muitas vezes somos livrados. Nossos familiares, nossos filhos, netos, sobrinhos, quem tem sobrinho e netos, né? Quantas situações a espiritualidade resolve, você nem sabe. Quantas vezes nós estamos aqui na sala, aqui, recebendo um tratamento, você nem sabe que tinha, ou teria uma doença, ou que está uma doença. Você vai saber lá para frente, já fez um exame, pede lá um exame lá, um exame de... mas tem uma pontinha aqui, uma cirurgia, a gente fez cirurgia, não, nunca fiz não. Não, está aqui a cirurgia. Foi feito, você nem sabe. Onde você fez? Na casa espírita. A espiritualidade está trabalhando em você. Quando sente a tua boa vontade, o ânimo, a coragem de enfrentar as dificuldades, é o ânimo que Ele nos dá. Aí foi imaginando assim, né? Como que aqueles homens, lá no cristianismo primitivo, né? Aqueles apóstolos, depois dos apóstolos, como que eles enfrentavam a morte, né? Como que eles iam, né, para os círculos romanos, né? Eles eram crucificados para iluminar toda Roma, e incendiados, eram banhados de parafina, e eram incendiados para iluminar a noite lá em Roma. E eles iam cantando. Que loucura, né? Não é loucura, não. É conhecimento, é consciência. E engraçado que eles não tinham, né? O que nós temos hoje, né? Todo o conhecimento, né? Todo assim, mastigadinho, né? Livros Espíritos, Evangelho com o Espiritismo, a Gênese, tudo. Fora as outras obras, né? André Luiz, Emmanuel, Joana, vários. Ivone Pereira, as obras dela fantásticas, nós temos isso tudo. E eles tinham confiança naquilo que Jesus tinha colocado para eles. Ele acreditava naquilo. Jesus falou assim, meu reino não é daqui, né? Então, vou preparar um local para você. Então, ele acreditava naquilo. Mas era o quê? Consciência. Foi o Jesus Gonçalves, não foi, que teve aquela doença? Sim. Ele demonstrava? Tem uma história gigantesca, mas tem outros, né? Mas eu estou pensando assim, a gente imaginando, por que as pessoas, eles passavam por aquele sofrimento e iam rindo para a arena? Porque eles tinham a plena convicção de que eles estavam fazendo a coisa certa. E aquela dor era dor momentânea. Era uma dor física. Mas que como espírito mental, aquela dor passaria. A própria Joana, né, quem está falando sobre ela aqui hoje, o tema dela, a Joana, como Joana de Cusa, né, lá na fogueira. Qual de nós teve essa resignação de um filho estar ali, amarrado ali, né, já, né, com as parafinas no corpo, e o filho pede, mãe, abjura, mãe. Abjura. Não. Você não sabe o que você me pede. Ou seja, isso é coragem, né? Isso é fé em Jesus. Fé no conhecimento. Consciência. É o que o João está falando assim, consciência. Quando você se conscientiza de que aquilo ali é normal, é natural que aconteça, que vai acontecer, aquela dor para ele é simples. Jesus foi sacrificado. Passou horrores sendo, né, açoitado. Não emitiu um grito. Mas por quê? Ele tinha consciência do trabalho dele. Então, quando Jonas pede para ser essa luz, né, essa luz do Cristo, quando ele fala assim, aí aqui ela vai falar sobre, né, acho que fala aqui, aí ele fala assim, interdependente, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Né? Lembra aquela história? Se não é pelo amor, é pela dor, né? Mas ela está falando sobre isso não. Às vezes, coroando a luta na reta final, eles que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeiam. Ou seja, aqueles mártires, eles tinham, né? Ou seja, a dor apareceu para eles, mas junto com o amor. Então, não teve dano nenhum para eles. Não há dano. Por quê? Porque o amor superou a dor física, não física. A gente tem medo, eu tenho muito medo da dor, gente. Eu tenho horror à dor. Eu gosto de ver filme de tortura, nada disso. Filme de época, espada. É bom para a gente não lembrar muito o passado, né? E ela fala assim, acima de todos eles, porém, está o exemplo de Jesus, lecionado
pelo amor, a vitória sobre o sofrimento, ou seja, durante todo o sofrimento da sua vida. E, gente, fica imaginando Jesus, espírito crístico. Jesus não é espírito puro, ele, além de puro, ele é crístico. Ele vem à terra, vocês imaginem o nosso cheiro, né? Porque o espírito emite cheiro, emite odor, cor. Eu fico imaginando aquela Jesus, né? De estrelas, né? Que nem imagina aonde Jesus estava, né? Vem nos dar amor. Vem nos ensinar como realizar, como fazer, como vencer na terra. Aí ele fala, como vencer no mundo? Ele fala assim, eu venci o mundo. Né? Eu venci o mundo. Então nos mostrou que nós também podemos vencer no mundo. Passar pelas tribulações, as dificuldades. Tribulações esta que não foi e não é criação de Deus. Tribulações essa que foram nossas criações. Criações que nós recebemos de retorno. Porque tudo aquilo que semeia, tudo isso nós colheremos. Plantei uva, vou colher uva. Se eu plantei espinho, não vou colher uva, vou colher espinho. Então é simples, né? A lei é simples. Então são oportunidades de amar, de refletir sobre Jesus. Eu quero só terminar com um pedaço dessa mensagem que eu achei tão bonita. Ela fala assim, ó. É imprescindível porfiar, espalhando a luz da esperança e disseminando o exemplo da bondade. Em contrapartida, serão carreados mais força e vigor para os obreiros fiéis, a fim de que as metas sejam alcançadas no campo do bem. Levantemo-nos, portanto, conscientes dos deveres que nos dizem respeito e porfiemos sem desânimo na luta da nossa redenção. Então, é confiar. Lembra, Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo do quê? Das nossas dificuldades, das nossas incertezas, dos nossos medos, né? E ele fala que forças vigorantes vêm para nós, para nos fortalecer, para nos dar ânimo. E somos nós que temos que disseminar o bem. Mesmo com todas essas situações que nós estamos vivenciando, que nós possamos ser aqueles que disseminam o bem e não que disseminam o mal. Que possamos ser aqueles cooperadores do Cristo em todas as nossas vidas, através dos nossos exemplos. Porque a maior divulgação do Evangelho de Jesus não é o escrito, né? Não é o que está. São as nossas atitudes. É a vivência do Evangelho do Cristo diário. Como fala Francisco de Assis, ele fala assim, ele fala para os discípulos, ide e pregai o Evangelho. Se necessário for, utilize as palavras. Então, são os exemplos que arrastam. As palavras até convencem, mas são os exemplos que arrastam multidões. Então, Jesus possa nos abençoar. Espero que essa reflexão... É uma reflexão para todos nós, né? Nós possamos refletir sobre esse sofrimento, essa dificuldade que nós estamos passando e acreditar sempre que Jesus está sempre conosco. E disse que ficaria conosco todos os dias, até a consumação do céu. Muito obrigado, mais uma vez. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.